Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin, gerencio aqui o canal G Pensadora e gostaria de compartilhar algo com vocês. Alguns meses atrás nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais para indagar de vocês, né, qual o próximo livro vocês gostariam que nós lêssemos aqui no canal, já que estamos terminando aí a série de contos do Machado de Assis. E vocês escolheram então a obra Urupês do Monteiro Lobato. A obra Urupês do Monteiro Lobato, ela é muito importante, é uma das obras principais dele e é um livro de contos. E o principal, o interessante na obra Urupês é que são contos que têm um certo formato muito peculiar do interior do estado de São Paulo. Que são contos que são feitos assim meio como se fossem aqueles causos que a gente escuta dos nossos avós, contando aquelas histórias da infância e tal, como essas pessoas viam o mundo. Antes propriamente de nós iniciarmos a leitura aqui do conto, desse primeiro conto, que vai ser o conto Os Faroleiros, eu gostaria de fazer uma ressalva para você com relação ao Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele nasceu em 18 de abril de 1882 e faleceu no dia 4 de julho de 1948. Existe muita polêmica envolvendo Monteiro Lobato, acusações de racismo, e, enfim. Eu gostaria de deixar bem claro que realmente existe um tom, em alguns momentos, muito racista e muito machista na obra do Monteiro Lobato. Porém, o Monteiro Lobato, isso não tira o fato de que o Monteiro Lobato ele foi um gênio em seu tempo. E por quê? Porque ele trouxe em sua obra uma valorização da cultura brasileira que você vê muito pouco nos nossos autores. Tanto é que ele é uma referência nas obras com relação ao nosso folclore, né? Ele resgatou isso e ele imortalizou isso, e até hoje o contato que nossas crianças têm com o folclore brasileiro é pelas obras do Monteiro Lobato. Mas o fato de qualquer pessoa, isso é um escritor, é um cantor, é um filósofo, é um cientista, por mais genial que a pessoa seja, ela sempre está presa ao tempo em que ela vive. E o tempo em que o Monteiro Lobato viveu era muito forte, ideias científicas, teorias científicas sobre o racismo e a mestiçagem no Brasil. E essas teorias pregavam abertamente que a mestiçagem do brasileiro, o alto índice de mestiçagem, era um motivo de atraso cultural, o que hoje sabemos que é inverídico, mas isso contaminava muito os intelectuais brasileiros. Então, assim, eu gostaria de fazer para você essa ressalva que eu não vou modificar a linguagem das palavras na obra dele, como tem muita gente que faz quando lê. Eu quero que você tenha um contato com a linguagem original na hora que nós formos ler, e sempre fazendo essa interpretação de colocar o Monteiro Lobato como um homem de seu tempo, um fruto de sua época. E antes eu acho assim, né, isso é opinião minha, eu sei que tem muita gente que não concorda. Eu acho que o melhor não é apagar a obra da pessoa ou fazer acusações. Eu acho que o melhor é contextualizar o momento em que a pessoa viveu, contextualizar as ideias que circulavam pela época, e sim fazer uma adequação, uma interpretação adequada da obra dele, para que não se perca, porque se nós formos apagar tudo aquilo que foi racista, machista, a gente vai apagar muita gente que teve um lado bom também, né? Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo, o Euclides da Cunha no livro Sertões. Se você for ler o livro Sertões com um pouco mais desse olhar, você vai ver que é uma obra extremamente racista, extremamente eivada dessas mesmas ideias que eram eivadas do Monteiro Lobato. E se você for fazer uma devassa mais a fundo, você vai ver que muitos intelectuais brasileiros extremamente respeitados têm um pezinho nisso, justamente porque eram ideias comuns. Então, ao invés de excluir, vamos aprender, né, como era essa época, o que mudou, o que melhorou e o que nós podemos melhorar ainda mais. Com todas essas introduções, sem mais delongas agora, vamos ler então o conto Os Faroleiros, ok? Eu vou tentar fazer diferenciação de voz porque é um diálogo, então sinta-se à vontade para dar risada aí de onde você estiver. Navio? Tava asa dúvida uma luz vermelha a piscar na escuridão da noite,
Escuridão, não direi de breu, que não é o breu de sobejo escuro, para referir um negror daqueles, de cego de nascença vá. Céu e mar fundiu-os, um só carvão, sem fresta nem pique, além da pinta vermelha que, súbito, se fez amarela. Lá mudou de cor, é farol. E, como era farol, a conversa recaiu sobre faróis. Eduardo interpelou-me de chofre sobre a ideia que eu deles fazia. A ideia de toda a gente era essa, respondi. Quer dizer, uma ideia falsa, né? Toda a gente é um monstro com orelhas de asno e miolos de macaco, incapaz de uma ideia sensata sobre o que quer que seja. Tens na cabeça respeito a farol, uma ideia de rua, recebida do vulgo e nunca recunhada na matriz das impressões pessoais. Erro? Confesso-me incapaz de abrir a boca num auditório de casaca, se me desse na telha discursar sobre o tema. Mas não afianço que o farol descrito venha a aparecer-me com algum. Pois eu te asseguro, sem fazer pouco no teu engenho, que tal conferência, ouvida por um faroleiro, poria o homem de olho parvo a dizer como o outro: se percebo, sebo. Acredito, mas perceberia melhor uma tua, retorqui abespinhado. É de crer, já vivi uma inesquecível temporada no farol dos Albatrozes e falaria de cadeira. Viveste em farol? Exclamei com espanto. E lá fui comparsa numa tragédia noturna de arrepiar os cabelos. O escuro desta noite evoca-me o tremendo drama. Estávamos ambos de bruços na morada do Orion, em hora propícia ao esbagoar de um dramalhão inédito. Esporeado na curiosidade, provoquei-o. Vamos ao caso que estes negrumes clamam por espectros que o povoem. É calamidade a Shakespeare ou a Ibsen. Assino meu drama um nome maior que o de Shakespeare. A vida, meu caro, a grande mestra dos Shakespeares, maiores e menores. Eduardo começou do princípio. O farol é um romance iniciado na antiguidade, com as fogueiras armadas nos promontórios para norteio das embarcações de remo e continuados séculos em fora até nossos possantes holofotes elétricos. Enquanto subsistir no mundo o homem, o romance farol não conhecerá epílogo. Monótono como as calmarias, embrecham-se nele a espaços, capítulos de tragédia e loucura, pungentes gravuras de Doré, quebrando a monotonia de um diário de bordo. O caso dos Albatrozes foi um deles. Jerebita meteu-se no farol aos 23 anos. É raro isso. Olha, mas quem é Jerebita? Sabelosá em tempo. É raro isso porque no geral só se metem nas torres homens maduros, quarentões batidos pela vida e descrentes das suas ilusões. Deixar a terra na quadra verdolenga dos 20 anos é apavorante. A terra... Nós mal damos tento da nossa profunda adaptação ao meio terreno. A sua fixidez, o variegado de aspectos, o bulício humano, a caridade, os campos, a mulher, as árvores. Conhece os faroleiros melhor do que ninguém o valor dessas teias. Enlurados num bico de pedra, tudo quanto para nós é sensação de todos os instantes neles é saudade ou desejo. Cessam os ouvidos de ouvir a música da terra, rumorejo de arvoredo, vozes amigas, barulho de rua, as 1001 notas de uma polifonia que nós sabemos que o é, e encantadora unicamente quando a segregação prolongada nos ensina a lhe conhecer o valor. Cessam os olhos de rever as imagens que desde a meninice lhes são habituais. Para os ouvidos, só há ali dia e noite, ano e ano, o marulho das ondas, as chicotadas no enrocamento da torre. E para a vista, a eterna massa que ondula, ora torva, ora azul. Variantes únicas as velas que passam de largo, donairosas como garças, ou os transatlânticos penachados de fumo. Figura a vida de um homem arrancado à querência e assim posto, qual triste galé, dentro de uma torre de pedra, grudada como craca a um ilhéu.
Terá poesia de longe, de perto é alucinante. Mas e o Jerebita? Uma leitura de Kipling despertara-me a curiosidade de conhecer um farol por dentro. O perturbador do tráfego. Parabéns pela argúcia, foi justamente a história de Dulce o ponto inicial do meu drama. Esse desejo incubou-se-me cá dentro à espera da ocasião para brotar. Certo dia, fui esparecer no cais, e lá estava de mãos às costas a seguir o voo dos João Grandes e a notar a gama dos verdes luzentes que à sombra dos barcos ondeia na água represada dos portos. Quando uma lancha bicou e vi descer um homem de feições duras e pele escorreada. Ao passar por um magote de catraeiros, um deles chasqueou em tom insinuativo. Jerebita, como vai Maria Rita? O desembarcadiço rosnou um palavrão calibre e seguiu o caminho de sobresseio carregado. Interessou-me aquele tipo. Quem é? Indaguei. Pois quem há de ser senão o faroleiro dos albatrozes? Não vê a lancha? De fato, a lancha era do farol. A velha ideia deu-me cotoveladas. É hora. Fui-lhe no encalço. Senhor Jerebita, senhor Jerebita! O homem entreparou, como admirado de ouvir-se nomear por boca desconhecida. Emparelhei-me com ele e, enquanto andávamos, fui-lhe expondo os meus projetos. Não pode ser, respondeu. O regulamento proíbe sapos na torre, só com ordem superior. Ora, eu tenho corrido o mundo, sei que marosca é essa de ordens superiores. Meti a mão no bolso e cochichei-lhe o argumento decisivo. O faroleiro relutou uns instantes, mas corrompeu-se, mais depressa do que esperei. Guardou o dinheiro e disse... Procure Dunga, patrão da Gaivota Branca, terceiro armazém. Diga-lhe que já falou comigo de quinta-feira em diante. E bico, veja lá, hein? Prometi-lhe caladíssimo e tornei ao cais a carta de Dunga. Que sim, foi a resposta do catraeiro, ilhéu palavroso, logo que expus o negócio. Já fizera isso certa vez a outro maluco e sabia aprender a língua para não atazanar a vida aos amigos. E como me informasse do faroleiro, é Jerebita, de apelido ganho no Purus, onde serviu como grumete. Ao depois se meteu no lanterna, por amor de amores, o alarve, como se faltassem elas por aí, e bem catitas. Mulheres, a minha que não me impecem, não, as songuinhas, o demo que as tolha que eu... E foi pelas mulheres além a dar de rijo, com razões, sem melhores nem piores que as de Schopenhauer. No dia aprazado, antemanhã, a gaivota largou de rumo ao farol. Saltei num rude atracadouro de difícil abordagem e encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna. Recebeu-me de boa sombra, largando o esfregão para fazer as honras da casa. Examinei tudo, dos alicerces ao lanternim, e à hora do almoço já entendia de farol mais que uma enciclopédia. Jerebita deu trela à língua e falou do ofício com melancólica psicologia. Também contou sua vida desde menino, a grumetagem no Purus, sua paixão pelo mar e, por fim, a entrada para o farol aos 23 anos de idade. Por que assim tão moço? Perguntei. Caprichos do coração, má sorte, coisas, respondeu com um ar triste e acrescentou após uma pausa, mudando o tom. Pois a vida é cá isto que vê, boazinha, hein? Entretanto, boa ou má, temos, os faroleiros, um orgulho. Sem nós, essa bicharada de ferro que passeia nas águas fumando seus 3 charutos. Lá vem um! Interrompeu-se fisgando com a luneta uma fumaça remota. Bandeira alemã, 2 chaminés rumo sul. Há de ser um cap. O Trafalgar, talvez. Seja lá que diabo for, vá com Deus. Mas, como ia dizendo... Sem os faroleiros, a manobragem, a ótica, esses comedores de carvão haviam de rachar a toinha e ir pelos bancos de areia. Basta cair a cerração e já se põem tontos, a urrar de medo pela boca das sereias, que é mesmo um cortar a alma a gente, porque então nem farol nem caracol, é a cegueira. Navegam com a morte no leme. Fora disso, salva-os o foguinho lá de cima. Pouco antes da minha entrada para aqui houve desgraça. Um cargueiro de Bremen rachou o bico ali no capelão. Quem é capelão? Ha, 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 ha. O capelão! Pois o capelão é o raio da terceira pedra Boreste. São 3 desse lado.
A menina, que é a primeira, a curutuba, que é do meio, a criminosa é o capelão, que reponta mais ao largo e só mostra a coroa nas grandes vazantes. Cá, a bom bordo, ainda há duas, a virgem e a maldita, onde bateu o cargueiro Roterdã. E aquela lisinha colar? Perguntei. Uma coitada que nem nome tem. É mansa, está muito perto da terra, não faz mal ao navio. Ali mora um anequim, bichanca de tamanho do diabo, que gosta de virar canoas. Mas aqui para nós, moço, isso é embromação. Peixe mora em todo o mar, não tem toca como bico de terra, é abusão de pescador. Quando há mar, não se enxerga nada por ali, mas se a água é serena e vem vindo a vazante, vai parecendo um lombo de pedra lisa com um jeito de peixe. Passa um pescador, atolambado, vê aquilo de longe. É Anequim, e toca a safar com um medão da alma. Se acontece embevecer a água, e dá temporal e a canoa vira. Que é de fulano? Tá, foi o Anequim. Toda a gente pega, feito mulher velha. Foi o Anequim do farol. Ora aí, está como são as coisas. Há muito anequim e tintureira por aqui. Onde é mar sem cação, mas dizer que um tal mora aqui ou ali, isso é embroma. E na sua pinturesca linguagem de marítimo, que às vezes se tornava prodigiosamente técnica, narrou-me toda a história daquelas paragens malditas. Falou de como, segundo a tradição, se foram batizando os arrecifes, falou dos crimes de cada um, das hecatombes periódicas das aves noturnas que, cegadas pela luz, batem de peito contra os vidros de lanterna, juncando o chão de corpinhos latejantes, das medonhas tormentas nas quais o farol estremece como a tiritar de pavor. De que não falou Jerebita naquele inesquecível dia? E o ajudante? Tem-no cá? Perguntei a ele. O rosto do meu faroleiro mudou de expressão. Vi de relance que eram inimigos. É aquele estupor que lá pesca, disse apontando da janela ao vulto imóvel acocorado no penedo. E está a apanhar garoupinhas. É cabreia, mau companheiro, mau homem. Entreparou. Percebi que mascava uma confidência difícil, mas a confidência denunciou-se apenas. Jerebita sacudiu a cabeça e murmurou como de si para si. Está cá de pouco, e é o único homem no mundo que não podia cá estar. Já reclamei do capitão do porto, já mostrei o perigo, mas qual? Estranha criatura, o homem. Insulados no mundo naquela fragua, ambos náufragos da vida, o ódio os separava. Não faltavam no farol, entretanto, acomodações para as famílias dos seus guardiantes. Por que não as tinham ali? Seriam um bocado de mundo a lenir as agrulhas do emparedamento. Interpelei-o. Jerebita retrucou-me de modo enviesado. Família não tenho, isto é, tenho e não tenho. Tenho porque sou casado e não tenho porque... Histórias. Essas coisas de família é bom que fiquem com a gente. Notei de novo que a pique de uma revelação mascava o segredo por desconfiança ou pudor. Suas feições endureceram, sombras más anuviaram-lhe a fisionomia, e mais torvo ainda me pareceu quando Cabreia entrou sobraçando um balaio de pescado, tipo de macara. Passou em direitura à cozinha, sem nos volver um olhar. Mal se sumiu, Jerebita exclamou, raio do diabo! Assentando num caixote expiatório um murro de fender pinho. Depois... O mundo é tão grande, há tanta gente no mundo, e cai-me aqui justamente o único ajudante que eu não podia ter. Mas por quê, homem? Por quê? Por quê? Porque é um louco. Entre o primeiro e o segundo porquê, notei transição radical. Dúbio o primeiro, o segundo afigurou-se-me, resoluto, como iluminado pelo clarão de uma ideia brotada no momento. Desde esse dia, nunca mais o faroleiro abandonou o tema da loucura do outro. Demonstrava-me de 1000 maneiras. E aqui onde até os sãos perde a tramontana, argumentava ele, um já assim rachado da telha, aos 3x2 rebenta uma bomba do fogo. Eu jogo que ele não vara o mês. Não vê seus modos? Metade por sugestão, metade por observação leviana, razoável me pareceu a profecia, e como sem cessar Jerebita malhasse na mesma tecla, acabei por convencer-me de que o casmurro ajudante era um fadado ao hospício, com um pouco tempo de equilíbrio nos miolos. Um dia Jerebita abordou a questão nesses termos.
Quero que o senhor me resolva um caso. Estão 2 homens numa casa. De repente um enlouquece e rompe, como cação esfomeado para cima do outro. Deve o outro deixar-se matar como carneiro ou tem o direito de atolar a faca na garganta do bicho? Era por demais clara a consulta. Respondi como um rábula positivo. Ora, se Cabreia enlouquecesse e o agredisse, matá-lo seria um direito natural de defesa, não havendo socorro à mão. Matar, para não morrer, não é crime. Mas isso só em último caso, você compreende? Compreendo, respondeu-me distraidamente, como quem lá segue os volteios de uma ideia secreta. E depois de longa pausa, seja o que Deus quiser, murmurou entre si, suspirando e recaindo em cismas. Deixei-me ficar à janela a ver cair a noite. Nada mais triste do que as ave-marias do ermo. A treva espessava as águas e absorvia o céu, os derradeiros palores da luz. No poente, um leque aluarado enrubescia nas varetas com dedadas sangrentas de nuvens a barrá-lo de listrões horizontais. Triste, a ardosa do mar, as primeiras estrelinhas entremeluzindo o medo, o marulho na pedra, tchá, tchá, compassado eterno. A alma confrangeu-se-me de angústia. Vi-me náufrago, retido para sempre num navio de pedra, grudado como desconforme craca na pedranceira da ilhota. E pela primeira vez na vida senti profundas saudades dessa coisa sórdida, a mais reles de quantas inventou a civilização. O café, sim, com seu tumulto, a sua poeira, o seu bafo, o tabaco, a sua freguesia habitual, de vagabundíssimos agentes de negócio. Correram dias, minto. No vazio daquele dessaborido viver no ermo, o tempo não corria. Arrastava-se com a lentidão da lesma por sobre chão liso e sem fim. Jeremita tornara-se enfadonho. Não mais narrava pinturescos incidentes da sua vida de marujo. Aferrado à ideia fixa da loucura de Cabreia, só cuidava de demonstrar-me os seus progressos. Fora desse tema sinistro, sua ocupação era seguir de olhos os navios que repontavam ao largo, até vê-los sumirem na curva do horizonte. Velas, poucas alvejavam tirante barquinhas de pescadores, mas uma que surgisse lá nos levava os olhos e a imaginação, como se casa bem com o mar o barco de vela. Oh! E que sórdido baratão craquento é ao pé dele o navio a vapor. Escumas, corvetas, pequeninos cutters, fragatas, lugres, brigues, iate, o que lá vai passado de leveza e graça. Substituem-nas as garças leves, os feios escaravelos de ferro e piche, e elas que viviam de brisas, os negros comedores de carvão, bicharocos que mugem roncos de touro enrouquecido. Progresso, amigo, tu és cômodo, és delicioso, mas feio. Que fizeste da coisa linda que é a vela enfunada, do barco antigo onde ressoavam canções de maruja e tudo se enleava de cordame e trazia gageiro na gávea, e lendas de serpentes marinhas na boca dos marinheiros, e a Nossa Senhora dos Navegantes em todas as almas e o medo das sereias em todas as imaginações? Desfez-se a poesia do reino encantado, de Anfitrite ao ronco dos Lusitânias, hotéis flutuantes com garçons em vez de lobos do mar, incaracterísticos, cosmopolitas sem doner, sem capitães, de Suíças pitorescas ao falar como 600 milhões de caravelas. O fumo da hulha sujou a aquarela maravilhosa que desde Anon e Ulisses vinha o veleiro pintando sobre a tela oceânica. Ai! Se paras o caso dos loucos e te metes por intermezzos líricos para uso de meninas olheirudas, vou dormir, volta ao farol, romanticão de má sorte. Eu devia castigar o teu prosaísmo, sonegando-te o epílogo do meu drama, ó filho do café e do carvão. Conta logo! Certa tarde, Jeremita chamou minha atenção para o agravamento da loucura de Cabreia e aduziu várias provas contundentes. Queira Deus não seja hoje. Tens medo? Medo? Eu? De Cabreia? Queria que visses a estranha expressão de ferocidade que lhe endureceu o rosto. A conversa parou por aí. Jeremita chupava cachimbadas nervosas, fechado de sobressenho como quem rumina uma ideia fixa. Deixou-me e logo em seguida subiu. Como anoitecesse, recolhi-me pouco depois e deitei-me. Dormi e sonhei.
Sonhei um sonho guinholesco, agitadíssimo, com lutas, facadas, o diabo. Lembro-me de que, agredido por um facínora, desfechei contra ele 5 tiros de revólver. As balas, porém, grudaram-se às paredes e deram de ressoar num modo que me despertou. Mas acordado, continuei a ouvir o mesmo barulho, vindo de cima, na lanterna. Presinto a catástrofe esperada. Salto da cama e aguço o ouvido. Barulho de luta. Corro a escada, galgo aos 3 degraus e no topo esbarro com a porta fechada. Tento abri-la, não cede. E escuto. Era de fato luta. Rolavam corpos pelo chão, fazendo retinir os vidros da lanterna e ouvia-se um resfolego surdo, entremeado de embates contra móveis, trevas absolutas. Nenhuma réstia de luz coava para a escada. Minha situação era esquerda. Ficava ali inútil. Quando portas adentro 2 homens se entrematavam, permanecia eu nessa dubiedade quando o choque violento escancarou-me a porta. Um clarão de sol chofrou-me os olhos. Senti nas pernas um tranco e rodei escada abaixo de cambulha, com 2 corpos engalfinhados. Ergui-me, tonto, e vi em rebolo no chão os 2 faroleiros. Atirei-me à luta em auxílio ao Jerebita. 2 contra 1, gemeu Cabreia. É covardia! Pela primeira vez lhe ouvi a voz, e hoje noto que nada nela denunciava loucura. No momento pensei diversamente, se é que pensei alguma coisa. Jerebita, com grande assombro meu, também me repeliu. Não, só eu. Nisto, um pegão de nortada, varrendo a torre, trancou a porta do lanternim com um estrondo. Envolveu-nos de novo a escuridão, e começa aqui o horror, os rugidos que ouvi, os arrancos e sacões formidáveis da luta nas trevas e minha ansiedade, pavorosos minutos de vida que não desejo renovados. Perdi a noção do tempo. Durou muito aquilo? Não sei dizer. Só sei que há tantas ouvi escapar-se ao peito de Jerebita um urro de dor, e logo em seguida uma imprecação. Desgraçado! Cujas derradeiras sílabas morreram num trincar de dentes atassalhando carnes. Cabreia grugolejou em roncos que se casaram com o arquejar do peito de Jerebita e a luta esmoreceu. Sem palavras na boca, cegado pela escuridão, eu só ouvia, fora, os uivos da nortada e ali aquele arquejo do vencedor exausto caído à beira do vencido. Com os olhos da imaginação eu via esse quadro que, com os da cara, enxergava tanto como se os tivera envoltos em veludo negro. Não te conto os pormenores do epílogo. Obtive luz e o que vi não te conto. Impossível pintar o hediondo aspecto de Cabreia com a carótida estraçalhada dente, caído num lago de sangue. Ao seu lado Jerebita, com a cara e o peito vermelhos e a mão sangrenta, estatelava-se no chão sem sentidos. Os meus transes diante daqueles corpos martirizados, aquela hora da noite, daquela terrível noite negra como esta sacudida por um vento infernal. Na manhã seguinte, Jerebita pousou minha mão sobre o ombro e disse: o mar não leva daqui os corpos à praia, e o mundo não precisa saber de que morreu Cabreia. Caiu na água, morte de marinheiro, e o moço é testemunha de que matei para não morrer. Foi defesa. Agora vai jurar-me que isto ficará sempre entre nós. Jurei lealmente, tocando de leve a mão mutilada, e ele, num acesso de infinito desalento, quedou-se imóvel, a olhar para o chão, murmurando insistentemente. Eu bem avisei, não me acreditaram, agora está aí. Nesse mesmo dia veio buscar-me Dunga. Mal a gaivota largou na relha a morte do faroleiro, romanceando-a. Cabreia, louco, a despenhar-se de torre abaixo e sumir-se para sempre no seio das ondas. Dunga, assombrado, susteve no ar os remos. Pois morreu? E louco? Está claro. Claro que lhe parece. Porque a mim... conhecia-o? Oxe, não conheci outra coisa desde que furtou Maria Rita. Que Maria Rita? Pois Maria Rita, mulher do Jerebita. Então não sabe que ele seduziu? Messa, não sabe. Abri a minha boca e arregalei o que pude os olhos. Como sabe disso? Indaguei. É boa. Sei porque sei, como sei que aquela gaivota que ali vai é uma, e que eu este mar é mar. Maria Rita era uma morena de truz, perigosa como demo.
O tolo do Jerebita derriou-se de amores pela bis que lá casou. E vai ela, a Songuinha. Mal o homem saía no purus, metia em casa cabreia. E nesse jogo viveram. Até que um dia fugiram juntos para outras terras. O pobre Jerebita, que não acabou de paixão, é que era teso, mas entrou para o farol, o que é também um modo de morrer para o mundo. Pois bem, a bola vira, o tempo corre e vai-se, não quando. Quem mete o governo no farol em lugar do defunto Gabriel? Cabreia! Cabreia que também andava descrente da vida porque Rita lhe fugira com um terceiro. Coisas do mundo. Diz-me agora, vossa senhoria, que o homem enlouqueceu e rolou do penedo e lá o rói o peixe. Está bem. Antes assim que do contrário era a ponta de faca que aquilo acabaria. Calei-me. Há situações na vida que as ideias embaralham de tal forma que é de bom conselho deixarmos-las se assentarem por si. Eis como. Meu grande amigo Eduardo foi empulhado por um assassino vulgar. Perdão. O fato de não manejarem floretes não tira aquele pugilato caráter de duelo. Cavalaria rusticana, então?